Gente, o programa hoje tá bombando. Vamos falar sobre o mês de março, o mês da mulher, sobre os agressores que não se arrependem de nada, sobre a culpa que as mulheres carregam na maternidade e também quando se envolvem com homens bandidos. Sabem de que a gente tá falando, né? Até já. Olá a todas! Olá a todos também! O Precisamos Conversar de 2026 está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e essas são as minhas companheiras e amigas de trabalho. Olha que luxo! Vou apresentar. Você já conhece, mas não custa nada, né? A Sucena, nossa super cantora e historiadora. Sara Zara, nossa filósofa das redes, super estilosa, com esse cabelo novo. Tá novíssimo. É cada programa uma surpresa. E Márcia Tiburi, nossa teacher, ela que está de volta. E a gente estava com saudade, né? A gente e o público, porque a quantidade de mensagens que eu tive que responder, onde é que tá a Márcia? Onde é que tá a Márcia? Mas que bom que você voltou, porque você Tô feliz fez de estar muita aqui. falta. Amores, tô Porque feliz a gente fala aqui, a gente é tudóloga, né? Mas essa aqui, ela vem e confirma. Ela valida. Valida as coisas que a gente fala, porque estuda muito. Todas nós estudamos muito. Temos aqui historiadora. Você tem uma sabedoria nata, né? Ai, eu fui obrigada a aprender. Você foi obrigada a aprender e eu também. Me fui obrigada para trabalhar para vocês. Eu tô lendo pra caramba, eu tô estudando e tô aprendendo não só com vocês e com o programa, mas com as minhas colegas de trabalho também. Gente, eu tenho que falar uma coisa. Posso falar uma coisa? A Juliana Baroni é CDF. Ela chega cedo, ela estuda. Ela tem caderno de anotação. Ela tem caderno de anotação. Eu admiro muito a nossa âncora. Muito barulho pra nossa âncora! Adorei o elogio. É real. Né? É verdade. Que bom, fiquei feliz. Eu sou a turma do fundão, eu sou colo assim da Juliana. desde criança, viu? Sou assim desde bem pequenininha. Mas você vai poder assistir também, Precisamos Conversar, sabe aonde? No Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Olha como a gente está bonitinha também hoje. Gostei muito. Todas arrumadas. Ai, meu Deus, vamos nessa? Vamos lá. O último domingo foi dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Bom, aqui no Precisamos Conversar, todo dia é Dia das Mulheres. Não tem a ver com homenagens, nem com flores. No ano inteiro falamos sobre igualdade salarial, sobre representatividade em cargos de decisão, divisão de trabalhos do cuidado e sobre menos violência. Tá puxado, né, meninas? Olha, eu ando bem triste com tanta violência contra a mulher e eu queria saber, como é que vocês passaram o dia 8 de março? Silêncio, né? Ó, isso aqui já é um sintoma, tá? Não tem muito o que comemorar. Particularmente o dia 8 para mim foi assim, a gente produziu vídeos aqui no ICL, do programa Precisamos Conversar, mas eu confesso que eu fiquei um pouco introspectiva, porque é claro que a gente tem um avanço enorme, e isso a Márcia vai poder falar historicamente o tamanho desse avanço para vocês, mas da mesma forma a gente fica sabendo agora de tanta coisa, não é que as coisas não aconteciam antes e agora acontecem. Eu acho que as redes amplificam, e que bom, porque a gente pode fazer pressão para que essas violências não aconteçam mais, mas ao mesmo tempo foi um dia que eu fiquei especialmente triste. Foi o primeiro Dia Internacional da Mulher da minha vida que eu passei meio introspectiva. E vocês? Márcia? Então, acho que nós estamos muito tristes e essa tristeza é coletiva, em função também da consciência sobre os acontecimentos. E a essa altura dos acontecimentos, todo mundo já percebeu esses dois aspectos. De um lado, mais, enfim, evidências, mais revelações, a gente vê as mulheres morrendo e tem mais notificação sobre isso.
Claro, em relação à violência doméstica, a violência praticada sobretudo por homens dentro de casa, aos estupros, a questão do estupro coletivo do Rio de Janeiro agora também trouxe de novo a discussão sobre isso, e o feminicídio, que está escandaloso. Então, de um lado, tem mais notificação, está tudo muito mais evidente. De outro lado, eu acho que as pessoas que estão falando em, entre aspas, surto, e que estão falando também em epidemia, também não estão erradas. Uhum. De fato, há mais matança nesse momento, porque é realmente, se a gente usar as palavras surto e epidemia, é como se os homens estivessem numa espécie de momento de histeria coletiva. Então, matar mulheres está na ordem do dia. E por quê? Aí tem várias motivações, né? Uma delas tem a ver com a liberação das armas, que aconteceu lá em 2022. A gente sabe que os homens que mais matam... muitos homens estão matando, estimulados por outros homens, e os homens que mais matam são aqueles que têm acesso justamente às armas, sejam armas legais, sejam armas que transitam aí no território dos armamentos soltos e liberados, né? E, então, acho que essas duas coisas estão em jogo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente falar de um surto como se os homens... ou de uma epidemia, como se isso fosse uma doença, porque não é para patologizar a prática do feminicídio. A gente não pode dizer esse homem é louco, pura e simplesmente. Uhum. Embora ele esteja num surto, como se fosse um vírus. E esse vírus eu acho que a gente tem que discutir de onde ele vem. Tá liberado, tá autorizado, mas, sobretudo, é uma maneira dos homens garantirem uns para os outros que eles são homens. Eles apresentam, na hora em que eles fazem violência contra as mulheres, os homens dão uns aos outros uma prova de sua condição masculina. Eles dão a prova de masculinidade, a prova de virilidade através da violência. Então, a violência, seja estupro, seja feminicídio, seja espancar, seja praticar misoginia discursiva nas redes, tudo isso tem a ver com uma informação que os homens passam uns para os outros, garantindo uma coesão do grupo. Isso é antropologia feminista básica. Os homens estão se amparando entre eles, garantindo uns para os outros a sua própria posição dentro do grupo. Hoje a gente vai esmiuçar bastante esses assuntos todos que a Márcia acabou de levantar nessa fala brilhante. Ela voltou! Ela voltou! Ela voltou! E Sara, você, no dia 8, como é que foi pra você? Como é que bateu pra você? Menina, o dia 8 desse ano, eu me senti um homem privilegiado, fiz nada. Eu me dei o direito de não fazer nada. Por quê? Querendo ou não, a minha vida, a minha página, a minha luta é pautada em cima, né, de combate à misoginia. E aí eu aproveitei que durante o ano todo tem muita gente que não se posiciona, porque acontecem motivos pra gente ter que se posicionar todo ano, e tem gente que só se posiciona de 8 de março. Aí, como foi aquele volume que eu falei, hoje tem muita gente falando, vou aproveitar e vou tirar meu sossego, tirei meu descanso, porque eu tenho uma página, né, eu e minha advogada Sara, chama Seja a Princesa que Salva a Si Mesma. E é uma página que fala justamente... Fala devagar para as pessoas entenderem. Seja a princesa que salva a si mesma. Essa página eu gosto. É minha! Eu adoro. Eu sigo também. Eu sigo. É minha de Sara. E a gente fala sobre isso lá, e 100% praticamente, 99% Como do que assim a gente fala lá. Sara? Sara é minha advogada, então nós duas... Elas são Sabe a Barbie, a Isso. advogada dela, a advogada Barbie? Que Isso, a legalmente gente conheceu loira. lá no Despertar. Legalmente loira. A gente criou essa página justamente para combater a misoginia, né? Tanto que uma das primeiras páginas que legalmente levantou o loira é discurso sobre criminalizar a misoginia como presente pra gente no dia 8 de março, a gente começou lá e foi disseminando, e graças a Deus deu muito certo, né? Então eu falei, cara, a gente já fala disso o tempo todo. Então hoje, como tem muita gente que resolveu se posicionar, seja por engajamento ou não, ou porque tem gente que só se sente participante numa data específica, falei, vou tirar meu sossego. Aí dormi até tarde, tomei um banho de 2 horas, lavei cabelo, fiz skincare, comi o que eu quis. Aí dia 9 voltou à realidade. O pessoal esqueceu que falou dia 8 e lá, vamos nós de novo. Muito Mas é bem. importante lembrar que tem que ser todo dia, né? Ter todo dia. Não, é o que a gente faz aqui toda terça-feira, às 19 horas. E depois você pode assistir quando você quiser. E pra você, Açucena, você trabalhou, né? Você fez show. Trabalhei o fim de semana, graças a Deus. Eu fiquei bem reflexiva também, não postei nada. Eu repostei muita coisa. Acho que já tinha muito conteúdo relevante sendo produzido por muitas mulheres.
e por muitos coletivos. Participei do nosso coletivo falando, do Precisamos Conversar, o coletivo do ICL também, que me convidou para participar do vídeo. E foi muita reflexão a respeito do dia, né? Porque eu recebi muito feliz Dia da Mulher e eu fiquei entendendo a natureza dessa felicidade. Algumas pessoas também mandavam como um sentido de inclusão de uma mulher trans dentro do movimento, que eu acho interessante. Só que não é sobre felicidade, não é sobre flores. Há um processo de despolitização de um dia de luta historicamente construído a partir de greves de mulheres trabalhadoras. E além de tudo, das discussões que se desdobram a partir do patriarcado hegemônico que maltrata, que desmoraliza, que descredibiliza, que mata, que violenta, que estupra, enfim. Então eu fiquei perguntando, né? Seria feliz Dia da Mulher? Eu quero descobrir o que é uma mulher feliz. Eu quero ser uma mulher feliz, eu quero que as minhas amigas sejam felizes. O que é uma mulher feliz? Uma mulher feliz é uma mulher com dinheiro no bolso. Uma mulher feliz é uma mulher bem remunerada. Uma mulher feliz é uma mulher que sabe que ela vai ter paridade de gênero no trabalho e vai ganhar o mesmo que o cara. Uma mulher feliz é uma mulher que sai na rua sabendo que a sua integridade física será respeitada. Uma mulher feliz. O que é uma mulher feliz? Uma mulher feliz é isso. A gente adorei isso. Vontades respeitadas, né? Adorei isso. Básico. Como não, por exemplo, que tem a ver agora uma excelente introdução para o nosso assunto aqui. A última violência contra a mulher que parou o Brasil foi o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas antes, teve a menina assassinada pelo ex que a atropelou e a arrastou pela Marginal em São Paulo. Teve também o estupro e assassinato de uma freira de 82 anos. Teve o estupro de uma menina de 12 por um cara de 35. Ou seja, as histórias não param. É o seguinte, os homens precisam entrar nessa conversa. Os homens precisam se educar desde meninos para não se transformarem nos abusadores do futuro. Precisamos conversar sobre a educação dos meninos. Eu posso fazer um adendo? Numa das nossas primeiras reuniões, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, Márcia Tiburi chamou a atenção para um tema, que a princípio eu falei, legal essa puxada, mas eu não tinha me atentado para a relevância do tema que você tinha puxado, que é a criminalização da misoginia. E aí está totalmente atrelado com a regulamentação das redes sociais. Com certeza. Quando a gente fala de criminalização, e a Márcia até tocou nesse assunto, você já percebeu que o discurso contra a LGBTfobia é criminalizado, o discurso racial, o discurso racista é criminalizado, o xenofóbico é criminalizado, mas não há um projeto de lei que proteja as mulheres da misoginia. E a gente está falando de todo tipo de misoginia, da misoginia recreativa, da misoginia, da violência psicológica cotidiana de patrões, de maridos, de quem quer que seja contra a mulher. E educativa também. Agora tem a misoginia educativa. Justamente. Que as pessoas estão sendo misóginas acreditando que está ajudando a mulher a ser mulher. E vem de homens, tá? Homens orientando mulheres como ser mulher. Isso, né, Sara? Exatamente. E o que a Márcia, e eu quero passar a palavra também para ela, né? Porque eu tô parafraseando ela. Eu fiquei pensando muito nesse Dia Internacional da Mulher sobre essa frase, que nos leva a pensar que o estupro e o feminicídio, ele não é um fato isolado de um comportamento mau caráter, não. Ele é um projeto social e político milenar e a gente precisa entender que ele começa no discurso, em um discurso insistentemente colocado e cotidianamente colocado na cabeça das crianças. E agora a gente está tendo um alastramento de red pills e de conteúdos misóginos. E aí a gente precisa falar sobre isso, precisamos conversar sobre isso. Ô Márcia, eu queria aproveitar, você vai comentar, assim, esse tema é o seu grande tema de estudo, eu acredito, né? Depois de te conhecer já intimamente há um ano. Tem uma coisa que você sempre falou, mas só agora eu realmente entendi, que é o ressentimento de gênero.
Queria que você falasse um pouco sobre isso aqui, porque eu vejo meninos muito novos, criados até em famílias progressistas, que quando a gente fala qualquer coisa, fala assim, você está sendo machista agora. Olha lá, não sei. Eles estão esperneando. Por quê? Dúvidas, eu vou botar na roda pra gente aqui. Por quê? Porque eles não estão sabendo, estão perdendo o lugar, eles têm medo de perder os privilégios. Bem na minha vez, agora que eu vou ser o macho alfa da história, eu vou ter que repensar, vou ter que reestruturar a educação, a fala, o jeito de tratar as pessoas. Abrir mão do meu privilégio, né? Abrir mão do meu privilégio, que aconteceu muito com os brancos. E eu posso falar, porque eu tenho lugar de fala de branquitude. Ei, Juliana! Porque aconteceu muito quando veio esse movimento de letramento racial, muitas pessoas da minha cor... mas agora também não pode falar nada. E agora está acontecendo com os meninos e em relação à mulher, em relação a esse ressentimento de gênero. Eles dizem... É muito comum esse discurso, essa retórica, né, em que aparece a seguinte frase: pra você tudo é gênero, pra você tudo é porque as mulheres, pra cá e pra lá, né? Chatas. Eu acho que as pessoas estão começando... Queria falar uma coisa aqui, em princípio. Acho que as pessoas estão numa evolução de consciência, as mulheres, né, estão com essa evolução da consciência, e eu vejo vagarosamente diminuir o medo da palavra feminismo. E óbvio que o antifeminismo também cresce, porque é também um capital político, né? O ódio às mulheres praticado pelas próprias mulheres, né? Eu soube de uma deputada aí, que eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela vive me citando, porque eu sou feminista, então ela me trata como uma inimiga. E ela ganha e produziu, acho que escreveu até livros sobre antifeminismo e tal. Enfim, são essas mulheres também que, tipo a Michelle Bolsonaro, né? Essas mulheres que se dão muito bem a partir da luta que nós feministas fazemos, e elas atacam as mulheres, as feministas, que são aquelas que criaram condições para que elas possam ocupar os lugares em que elas estão. Então são de uma ingratidão e de uma autocontradição que eu acho também que a gente pode discutir outra hora. Mas para ir para esse lugar aí da nossa conversa, né? Saindo então esse medo do feminismo, ele sai e essa ausência desse medo, a superação desse medo tem a ver justamente com essa consciência que vai pegando umas às outras. Na contramão da consciência das mulheres, dessa consciência feminista, os homens ficam com medo. Porque os homens se constituíram, a masculinidade, a virilidade se constituíram em cima do ódio às mulheres, do menosprezo, da manipulação, do rebaixamento, de fazer com que as mulheres sejam objetos. E aí tem uma coisa que eu acho que nos ajuda a entender, e eu sempre escrevi muito sobre isso, seja nos livros, seja nos artigos, que é essa equação que organiza a nossa sociedade. Os homens são subjetivados através da violência. Os homens são formados através da violência. Esses meninos de 18 anos, 17 anos e tantos outros por aí, mas esses em específico que estupraram essa garota coletivamente, fizeram esse jogo entre eles, numa broderagem, num contexto em que os machos se reconhecem entre eles, e só fizeram isso porque eles estão autorizados a praticar a violência com a qual eles foram formados. O pai de um desses meninos, secretário lá do subsecretário, Cláudio, enfim, lá da subsecretário mais de direitos humanos, mais um daqueles do marco do poder do Rio de Janeiro, mais um desses homens tóxicos que dominam a política do Rio de Janeiro há tanto tempo. Esses homens, essas famílias dão apoio para esses meninos, inclusive mulheres. Por quê? Porque os homens, os meninos, os homens esses que se tornam homens, que eram os meninos que um dia serão homens, foram educados a partir da autorização à violência. Um homem, para ser homem, ele tem que mostrar que ele é violento, seja no discurso, seja na ação, seja na prática, na vida cotidiana, no trabalho, na maneira como ele lida com o poder. Ele tem que ser agressivo. Ninguém entende um homem que não seja agressivo, ninguém o entende como homem. É isso que eu estou dizendo. E as mulheres são subjetivadas através do cuidado.
Então, isso implica atenção ao outro, delicadeza. Eu diria até delicadeza e trabalho, né, gente? Muito trabalho. Mas eu diria, inclusive, que as mulheres nessa sociedade patriarcal se tornaram o baluarte, as guardadoras da ética. Porque para você ter ética, você precisa aprender a reconhecer o outro. E os homens não conseguem isso. Nem no trabalho, nem no mundo do trabalho, das finanças, dos ganhos, dos lucros, dos poderes, da política. Os homens não reconhecem o lugar das mulheres. Por quê? Porque eles foram ensinados a serem donos do mundo, donos dos corpos, e esses meninos que escandalizaram todo mundo com esse estupro, nem todo mundo eles escandalizaram, mas esses meninos estupradores, eles apenas provam isso que a gente está conversando aqui. Eles provam que os homens estão autorizados a fazer isso tudo, e eles fizeram tranquilamente. Se haverá punição, é outra questão. E aí, a gente pode discutir muito mesmo sobre o lance da misoginia ser criminalizada, porque é, para mim, a grande pauta. Vai resolver um monte de problema nas redes sociais, na internet e na vida cotidiana. E a gente vive aqui tendo problemas, né, com esse tipo de homem. Quantos ataques, né? Você, eu... Cada uma aqui, todas nós. Cada uma de nós, e inclusive cada uma de nós vai poder se proteger, seja porque fomos injuriadas, ou difamadas, ou algo assim, ou por questões de racismo, ou de transfobia e tal, mas nós não poderemos, nenhuma de nós, nos defender diante de um ataque misógino. Não, e olha que curioso, para usar uma frase assim bem irônicazinha, tá? A frase, não se arrependa de nada, regret nothing, era a frase estampada na camiseta de um dos abusadores, o Vitor Hugo Simonin, ao se entregar na delegacia. Essa frase é um dos lemas da machosfera, o universo dos Red Pills. Esses caras nunca reconhecem que erram, eles nunca se arrependem, Sara? Menina, o que eu acredito é que existe uma vagareza, sabe? Pra gente reconhecer, pra gente não, né? Pra grande parte das pessoas reconhecerem que hoje a internet, né, a rede social é o primeiro ponto de encontro das pessoas, em todos os sentidos. Você quer saber de culinária? Você não vai mais no livro de receita lá na sua vida. Você vai na internet. Então, do mesmo jeito que a gente busca internet pra coisas básicas, tem gente buscando pra justamente agir de forma maldosa. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma urgência nessa questão de regularizar a rede social, justamente por isso, porque hoje a rede social, ela dita o estilo de vida das pessoas. Tá rolando uma trend agora, que é assim, o menino, ele simula, tá dando flores ou pedindo uma mulher ou uma menina, geralmente em casamento, né, namoro, alguma coisa. E aí a resposta é não. E aí como ele vai reagir? É dando soco, pontapé. Teve um influencer que pegou a faca e simulou que tava esfaqueando. O nome da trend é Caso Ela Diga Não. Exatamente. Estou treinando minha direita, caso ela diga não. Estou treinando minha facada, caso ela diga não. E aí eu fico pensando, cara, como que a gente ainda não pressionou, sabe, que isso seja regularizado e que essas pessoas sejam banidas e tenha algum tipo de reeducação, porque é na rede social que começa, né, sobre como que as pessoas têm que levar a vida delas. E os homens estão aprendendo lá. O discurso misógino, ele é muito livre, muito aberto. E aí, quando a gente se posiciona contra, né, a gente leva até processo, porque eu tive um processo que durou 1 ano aí rolando e saiu, graças a Deus, o resultado esse ano, mas foi porque o meu discurso era sobre isso, sobre humoristas que têm usado a arte, né, porque querendo ou não, a arte é humor, pra poder pegar esse lugar e colocar a mulher como ponto de chacota. Porque não era sobre a escolha da mulher, era a mulher ser mulher. Então, qualquer escolha da mulher, pra ele vai ser uma chacota, né? Então, até processo eu levei. Aí, um negócio que se levantou esses dias na rede social também, é que tem uma frase sendo dita o seguinte, assim, ó, eu vi muita gente falando, falei, povo, não tá pronto essa conversa. Se eu for amiga do seu agressor, me avise. Mas, tá bom, se eu te avisar, o que você vai fazer com isso? Porque da última vez que eu avisei, inclusive, abertamente, e eu nem coloquei nada de crime na mesa, eu só indiquei que esse homem precisava se posicionar melhor em relação às mulheres. Muitas mulheres, inclusive, que conhecem a minha vida, que conhecem a minha conduta, vieram me fazer ameaças, até ameaças espirituais. Eu recebi que eu ia morrer porque alguém ia me levar embora do mundo, justamente porque eu pontuei que tinha um homem sendo misógino. Então, assim, a gente tem que começar a entender. O discurso que a gente está carregando hoje, ele vai até que página? A gente está pronto para falar sobre isso? Porque é melhor, então, não falar do que você criar uma situação de que você é vista como um ponto de apoio, mas chegar lá você vai ajudar um homem a se safar de novo. Mas sabe o que acontece? Eu acho que no seu caso e no nosso caso, a gente não consegue. A gente já está num lugar
como coletivo feminino, que a gente não consegue não falar. Eu falo. Como isso vai ser recebido não é problema nosso, Sim. né? Mas, por exemplo, continua nas redes sociais esses ultra red pills, esses Andrew Tate, aqui no Brasil, o Calvo do Campari, todos eles fazendo fortuna, ensinando como encontrar uma mulher e mantê-la submissa, e isso realmente, eles estão ganhando dinheiro com isso, os algoritmos entregam cada vez mais o conteúdo deles, porque tem procura, e quanto mais procura tem, mais entrega tem do conteúdo, sem nenhum tipo de regulação, nenhum tipo. Eu não vou culpar os pais, tá? Pra poder tirar essa responsa. Vamos dizer que o pai e a mãe não tá sabendo. Mas, gente, ninguém vive sozinho no mundo. A pessoa tem família, tem um tio, porque todo mundo tá vidrado na rede social hoje. Não tem um tio, não tem uma prima, né, que enxergue que isso é problemático e leve. Porque a sensação que dá, Juliana, é que parece que a família inteira compartilha com esse movimento. Mas por falar em família, já que você tocou no assunto do pai do Vitor Simonin, o ex-secretário, o ex-sub... De Direitos Humanos. Então... Ele veio a público, deu uma entrevista para o Roberto Cabrini, afirmando que, segundo o filho dele, aquele estupro foi com consentimento da vítima, quer dizer, revitimizando a própria vítima. O advogado de defesa diz a mesma coisa na porta da delegacia. E ainda chamou o outro de vagabundo. E o Simonin chamou o advogado de defesa da vítima de vagabundo e também está ameaçando mulheres influenciadoras feministas. Entre elas, uma que o arroba dela é ex do seu pai, ela Sim. É uma humorista, atriz e feminista que tem um trabalho maravilhoso nas redes, e ele foi lá na DM dela e disse o seguinte: ela é sua filha porque é a tua cara, e você devia... ela estava com decote, uma mulher usa a roupa que ela quiser, e você devia tapar esses peitos. Essa foi a ameaça, e ele está se sentindo ainda no direito de ameaçar seja quem for. Inclusive, por falar em ameaça, teve alguém que andou te ameaçando também. Vamos falar sobre isso? Teve, menina, rapidamente. Pois é, justamente porque... Quem? Esses homens que endossam esse Dado tipo Batinella. O Dado Batinella, né? O Dado famoso... Batinella, não tinha ouvido essa ainda. Ele se eu roubei da Alana. Depois eu deixo o arroba dela. Como é o nome do homem mesmo? Dado Dolabella, né? Mas aí a gente teve que traduzir pro Batinella pra ficar mais fácil, né? Pra ele não esquecer quem ele é. Ele se sentiu no direito de querer apropriar um espaço, não um espaço político, porque ele tá lançando pré-candidatura. E a pauta que ele tá utilizando para poder ganhar esse espaço é sobre a luta em favor das mulheres. Só que a luta dele é contra, e sempre foi assim. Ele diz o seguinte: ao reequilíbrio. Mas que equilíbrio é esse? Ela apanhar mais? É pra apanhar calado, então? Tipo, não chora não que eu tô te batendo. Porque aí equilibra o silêncio ou o barulho da mão com o barulho do choro. Porque não tem outra... E aí eu questionei, né? Acho que de imediato, assim que saiu no Metrópole, que acho que o Metrópole é a primeira mão. Eu coloquei uma toalha na cabeça, que meu cabelo tava só o sururu. Eu coloquei uma toalha na cabeça e fiz de imediato. E foi bom que começou um movimento questionando, porque eu falei, cara... Eu não posso impedir que uma pessoa tente se candidatar, porque o sistema brasileiro é esse. Mas aqui, vamos ser coerentes. Que pauta é essa que ele escolheu? Não poderia proteger os animais? Que a pessoa não gosta nem de animal, né? Ele podia ter sido honesto e dito assim, eu sou de extremíssima direita, tanto que ele nesse vídeo aí de lançamento da campanha de 6 dias, que durou 6 dias a campanha dele, ele diz que apoia o Flávio Bolsonaro, né? Porque agora ele tá falando todos também. Exatamente, o Bolsonaro. Ele apoiou o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Ai, gente, não, ele colocou todos. Colocou todos. Depois a gente... O Flávio Bolsonaro. O Flávio. Eu tô desatualizada dos Bolsonaro. Ele tá bem colorido agora. Eu vou atualizar você depois aqui nos bastidores. E aí, ele podia ter sido honesto e dito, olha, você que é macho pra caramba como eu, venha que eu vou te ensinar a dar umas porradas na sua mulher. Exatamente. Aí ele teria muito mais votos. E a mulherada ia chiar, mas ele ia ter o público dele coerência, ia ter coerência. Tinha que ter coerência, não ter. Fala real, né, canalha? Mas
Esse sujeito, não, mas eu queria saber umas coisas assim, porque às vezes a impressão que eu tenho é que umas pessoas que não têm mais o que fazer da vida vão se meter em política pra ter um salário fácil. Esse sujeito é um ator conhecido? Ele era um ator com emprego, trabalho. Deixa eu falar, como atriz, ele de sucesso? De sucesso. Ele foi um ator, um galã. Que fez... Feio. Não vai dar certo. Um galã feio, que fez alguns trabalhos... Ele era bonito. Não, ele era bonito. Um colírio. Eu sei lá, eu não acho, nunca achei ele bonito, mas ele fazia uns papéis aí de galã. Não teve uma grande carreira como ator, porque não é um talento natural, ele fez realmente. Senhora do Destino, que eu assisti. E ele bateu em pessoas? E ele bateu na Luana Piovani. A primeira pessoa que ele bateu foi Luana Piovani. Ele quebrou o braço de uma senhora. Hoje ele é conhecido não como ator, não pelo trabalho dele como ator. Ele é conhecido porque ele bate sistematicamente nas mulheres com quem ele se relaciona. Mas assim, eu vou queria citar duas pessoas aqui. A primeira é uma amiga minha, Margot Tonhon, que ela fala assim, como a autoestima do hétero cis masculino é delirante. Na verdade, como é a autoestima do homem hétero cis é delirante. Gente, é delirante. A outra pessoa que eu queria citar é a Ingrid Gerolomit, que a gente bateu um papo com ela, inclusive no Rio de Janeiro, precisamos conversar, foi até lá. E ela disse uma frase que eu anotei aqui, ó, que... Quando você vê esse estupro coletivo, aquele menino naquela foto simbólica com postura altiva, de herói, demonstrando poder, com a blusa... Orgulho, né? Do feito. Com a blusa que traz aquela... Não se arrependa, essa mensagem não se arrependa, é extremamente simbólica, com duas mulheres carregando ele, na verdade, segurando ele. Inclusive, tudo muito simbólico ali naquela foto, naquele retrato, ela colocou isso, ó, isso parece ser um sintoma, aí a boa notícia tem, é um sintoma de uma profunda crise, de um ideal de masculinidade sustentada historicamente por uma espécie de onipotência narcísica. Então, assim, há uma crise, e isso é perceptível, não é só os dados que têm aumentado, é porque as mulheres têm ocupado os espaços que lhes são devidos. Então, essa autoestima delirante, essa suposta onipotência narcísica, ela está sendo colocada em xeque. O discurso, ele precisa tratar a mulher como inimiga, porque na vez dele, agora chegou minha vez, quer dizer que agora... Na hora que chega a minha vez, eu vou ter que abrir mão. Mas por que isso também? Porque a função da violência é submeter o outro para esse outro, mulher... ficar a serviço. Então, é para isso que, digamos, nessa estrutura da sociedade patriarcal, as mulheres devem ser submissas para servir. E elas só servirão se estiverem sob violência. Não, controladas, mas olha né? só, sim, a responsabilização excessiva, isso é um assunto que a gente vai entrar agora, que tem exatamente com o que vocês estão falando. A responsabilização excessiva da mulher é um fenômeno social, isso a gente já sabe. Enraizado, onde a culpa por diversos acontecimentos, incluindo falhas familiares, é frequentemente atribuída à mulher exclusivamente. Como mãe, a culpabilização é super frequente. As próprias mulheres se culpam o tempo todo. Porque nós achamos que nós não estamos dando o nosso melhor. O resultado? Sobrecarga de cuidados, privação de sono, angústia e por aí vai. Por aí vai ladeira abaixo, né? Vocês viram aquele filme Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria? Gente, se você não viu, tá lá na Prime Video, é uma porrada, mas é sobre isso. Muitas mulheres, mesmo casadas, sentem-se sozinhas. A troca por experiências com outras mães e o acolhimento são fundamentais. Eu tive, no meu momento ali, eu e a Duda, eu tive esse acolhimento de outras mulheres. Eu queria saber, vocês tiveram? E depois a gente fala um pouquinho do filme, você também viu, né, Márcia? Eu vi o filme. Eu fiquei em estado de choque por 2 horas. Gente, o filme você tem que estar preparada para ver, porque você vai ver um encadeamento de metáforas da condição feminina muito fortes. E a coisa da solidão é tão real, mesmo quando você tem um bom companheiro, mesmo quando você tem amigas, porque tem uma hora que é só você com você mesma. Isso é um tipo de solidão que não tem a ver com aquelas romantizações da solitude e tal. É um negócio ruim mesmo. E ali, claro, que eu também curti muito é esse encadeamento da maternidade. A mãe que a gente
tem a ver com a mãe que a gente recebeu, com a mãe que que tivemos. Então a gente tá vendo naquele filme a fantasmagoria da ancestralidade também que pesa sobre os nossos corpos e a culpa da mãe. Porque por mais, não dá pra gente dar muito spoiler do filme, mas por mais que você seja uma pessoa racional, que tá se pensando, que tá refletindo, que tá tentando, tem uma coisa que é: aquela pessoa saiu de você, ou do seu corpo, ou do seu afeto, ou do seu desejo. Tô falando aqui de filhos que são adotivos, Sim. né? Ou seja, uma pessoa que você tem no seu mundo e que você é investida pela sociedade patriarcal na função de cuidar principalmente daquela pessoa. Tipo, a culpa da mãe, a psicanálise, a filosofia, a teologia, a cultura patriarcal como um todo oferecem teorias e discursos para colocar a gente nessa posição de figura culpada. Então, como não ser culpada quando todo mundo já colocou nas suas costas? E a gente fica mesmo. É duríssimo isso. Não, e o filme, ele é muito forte porque ele é um thriller psicológico. Tem momentos que você parece que está dentro de um filme de terror, mas é que se passa dentro dessa mulher. O filme, o ponto de vista do filme é o que está acontecendo dentro dela, como ela está vendo. Tudo na vida dela vai virando uma exaustão e uma catástrofe. E ela se culpa, o marido ausente, que é um cara legal, se você for parar para ver, é um esquerdomacho legal. Ele liga, quer saber da filha, mas ele tá trabalhando fora. E quando ele liga e ela não tá com a filha porque ela foi ao banheiro e a filha precisa de cuidados, porque é uma filha com uma condição de enfermidade grave, ela não tem esse direito, ela não tem com quem dividir, ela tem que ficar ali a noite inteira velando pela filha que tem um drama seríssimo, e ela se culpa, e ela também é psicanalista, e ela tem que cuidar de outras pessoas sem ter condição nenhuma de cuidar nem de si própria, de tanta exaustão. E é muito, eu vou dar um spoiler, mas não é, você tem que ver o filme mesmo assim. A última frase do filme, para mim, foi o que me deixou estarrecida, porque eu vim em casa, no sofá da minha casa, pensando por horas e com mal-estar físico, enjoo, que ela, depois de ter passado por toda aquela saga de desgraças, e ela fala assim: filha, eu vou melhorar. E acaba o filme. Que ainda não tá bom o suficiente, né? Agora, tem mais um detalhe. Só deixa eu dar uma dica de livro. Tem um livro de uma antropóloga que se chama Orna Donath. E o livro chama Mães Arrependidas. É um livro já antigo. E é sobre isso, sobre o peso da maternidade. E as mulheres que ela entrevista são todas mulheres que gostam dos seus filhos, que acham tudo ótimo, as pessoas ótimas. O problema foi o peso da maternidade. Então, o que você teve que fazer, o que você teve que se sacrificar, as responsabilidades que você teve que assumir, e essa porcaria aí chamada solidão. Que é você ter que realmente um lugar lá onde vai ser e com você. Profunda. E como você interiorizou, não tem como você curar isso. Você tem que fazer 100 anos de análise. Porque por mais que você tenha razão, que você tenha raciocinado, que você saiba que a culpa não é sua, porque as crianças são educadas pelos pais, pela família, pelo avô, pela avó, pelos tios, pela internet, pela escola, pela religião, pelo contexto, pela língua. Menos pela mãe. Pela internet, olha o perigo. Então. Ô Sara, e pra você sentiu essa solidão que a gente tá descrevendo? Anteontem eu tava sentindo essa solidão. Mas então conta pra gente. Tem 15 anos de maternidade. Todo dia eu sinto uma coisa diferente. Fico pensando, gente, pra que eu fui inventar essa moda? Igual a Márcia disse, eu amo a minha filha, por Deus do céu. Mas eu fico pensando assim, se hoje fosse uma opção, se fosse pra escolher, porque no momento que eu tive minha filha não foi uma escolha. Foi um estilo de vida que eu tive, que eu não tinha consciência e nem maturidade pra entender. Esse movimento aqui vai causar uma gravidez, uma criança. E uma coisa que eu acredito, Juliana, tinha que existir no pré-natal. Tinha que colocar lá sulfato ferroso, vitamina e terapia. A mulher tinha que começar a fazer uma terapia, um acompanhamento durante a gestação, urgente. Porque como a Márcia falou, né, sobre você ser a mãe, vai ter muita influência sobre aquilo que você recebeu como mãe. E eu só fui entender e começar a conseguir desenhar a minha maternidade quando o meu terapeuta Fabiano, né, depois eu já tava com a Brisa com 12 anos, foi me explicar. Falou, Sara, não tem como você dar aquilo que você não recebeu. E aí eu tive que entender a minha mãe, porque quando eu fui vendo, eu estava repetindo com a Ana Brisa um monte de coisas que
aconteceu comigo. E eu tinha muita mágoa da minha mãe, só que eu tive que entender ela. E aí eu fui entendendo que minha mãe também não teve maternidade, que a mãe dela também não teve. E é uma coisa que vai passando. Até você quebrar o ciclo e ter consciência de que você precisa quebrar, demora muito. E a gente vai vendo isso, porque ser mãe é uma cultura, mas existe uma cultura única. Na sua casa, sua mãe não deixa você subir com o pé no sofá. Na casa da Márcia, já pode. Só que aí, ao mesmo tempo, vai ter aquela cultura da mãe que foi pra mim, ela não vai conseguir ser com a minha filha igual, porque tem aquele negócio, né, de que os avós vêm pra poder... Isso eu acho maravilhoso. E aí é o que você disse agora, todo mundo educa o filho, mas a voz da mãe, que na verdade leva a culpa de tudo, não tem tanta validade, porque todo mundo questiona. Ah, sua mãe deixa você descalço na friagem. Mas aí, de repente, se você tem uma saúde boa, ninguém atribui o mérito. Mas se você é a mãe que não cuida. Mas quando você toma as suas precauções como mãe, sempre vai ter alguém, ou na rede social, ou na família, ou na amizade, pra questionar Por quê? cada escolha que você faz. Por quê? Porque existe um imaginário patriarcal sobre a maternidade. Sim, e a culpa que vem sobre tudo, né? Então, e quem é... Porque na hora que a gente... Assim como você se perguntou quem é a mulher feliz, a gente pode se perguntar quem é essa mãe aí imaginária que as pessoas inventaram, né? Totalmente feliz e realizada, que sai da maternidade com aquela criança e os hormônios bombando, você tava com o hormônio da gravidez, daqui a pouco vem o hormônio da amamentação, você tá ou com corte ou com negócio. Como se uma mulher tivesse um curso Não. de maternidade, como se falar. todas as mulheres tivessem acesso a informações básicas. A estrutura, um dos realidade maiores estrutura. medos. E a Claro. natureza, né, gente? E a natureza. Eu tenho um depoimento pra As fazer pessoas depois. confiando na natureza, que a mulher vai saber ser mãe ao natural. Porque Isso é vou nosso, dizer é uma coisa bíblico, pra né? É vocês. bíblico, Eu você com- nasce pra maternar, a mulher nasceu Olha pra só, isso. eu saí da maternidade, Eduardo comigo, o carro dirigido por ele, com cadeirinha de proteção, com o bebê no colo. O maior medo que eu senti na minha vida foi do trajeto da maternidade até a minha casa, com medo de não dar conta daquela criança. Eu não sabia o que fazer. E eu tinha toda a estrutura possível. Eu senti um medo que eu identifiquei muito esse medo no filme que a gente assistiu, sabe? A Suciana quer dar um depoimento. Eu fiquei até emocionada com vocês comentando, né, o assunto da responsabilidade sobre os ombros de uma mãe, que eu me lembrei muito da minha mãe quando no meu processo de transição, até ela acertando, ela se culpou muito, né? Porque a minha família, imagina, a família culpou minha mãe por eu ter me tornado uma pessoa trans, ou por eu ser uma pessoa trans. Viver essa, Meu né? pai... A família culpou sua mãe? Claro, imagina, até ela se culpou. Então, e até quando ela teve consciência de que não havia nada de errado, foi quase que um respiro enorme de uma... Porque minha mãe me criou, eu lembro da minha mãe praticamente 100% do tempo dela quando voltávamos da escola com a gente. E eu lembro que ela, apesar de meu pai ser um bom pai, ele teve ausências qualitativas. Porque, na verdade, as presenças não eram qualitativas, as ausências que eram qualitativas. Porque elas traziam comida para casa, elas traziam... Então, havia uma solidão muito grande daquela mulher. E quando a Sara diz sobre perdoar os erros, quando eu olho o quanto minha mãe poderia... Não, ela não poderia. Ela foi o melhor que ela pôde. E assim, perdoar as nossas mães, ou não é só sobre perdoar, é sobre reconhecer o aqui e o agora e o passado que elas viveram, era a condição que ela tinha para nos criar. Imagina que ninguém, assim como ninguém nasceu mamando nas tetas da desconstrução, ninguém nasceu já sabendo acerca do mundo com um manual. Então é sobre humanizar aquela mulher que a gente entende como uma super mulher. Nossas mães não são super mulheres, elas não são elas não têm superpoderes, elas são pessoas normais que são desafiadas todos os dias por essa merda de patriarcado, de uma sociedade que as subjuga e as oprime. Então, eu, falando da minha mãe, né, entender, ela assiste o programa e falar que não houve nada de errado, você acertou muito e os erros é porque você era gente. Então, assim como todas as nossas mães. Então, eu acho que é mais sobre humanizar. E outra coisa, acho sobre humanizar super importante, olhar para a pessoa real, porque as mulheres e os direitos das mulheres não são vistos como direitos humanos, como direitos
de todas as pessoas, como pessoas, direitos né? universais. Isso é engraçado, por quê? Porque a gente é tratada como subhumanidade. Eu quero falar uma coisa também. Eu fui mãe solo, né? Embora a minha filha tivesse um pai, era um pai tão ausente que eu posso dizer que eu fui mãe solo, eu fui me dar conta disso faz muito pouco tempo, porque fui sempre eu que paguei as contas, sempre eu que resolvi tudo, sempre eu que escolhi, fui embora tranquilamente do Rio Grande do Sul e tudo certo, nenhum problema. Eu, inclusive, descobri que isso Sozinha, que era o melhor. Mas eu falava sempre, e a minha filha se queixava de mim às vezes. E aí um dia eu falei pra ela assim, eu comecei a me explicar, né? Eu falei assim, olha, como mãe, eu sou um ótimo pai. Porque eu realmente era. Eu era um ótimo pai. Pagava todas as contas, fazia todas as coisas, levava todos os médicos, todas as terapias, todos os passeios. Ou seja, se você fosse um homem, você jamais teria sido cobrada nem pela sua filha por coisas que ela devia reivindicar a respeito de você. E claro, fui muito apoiada pelas minhas irmãs, pelo meu irmão, até mesmo pela minha mãe. Mas um dia eu também me dei conta que a minha mãe, como mãe, foi um ótimo pai. Então, quer dizer, aquelas mulheres que davam conta de tudo. Então, vejam, é mais uma sobrecarga pra gente colocar na questão do trabalho, da vida e da sustentação dessa sociedade patriarcal. Não, eu vi a minha mãe se queixando de tudo. Eu demorei muito tempo pra entender que tanto que esse livro do Ninfa Morta, eu digo que é o livro da minha mãe. Porque eu realmente, tudo que a minha mãe vivia, eu botei ali teorizado. Mas todas as mulheres vivem isso. Todas as mulheres vivem isso. Todas, sem exceção. E eu queria, antes de mudar de assunto, só dizer o seguinte, é muito bonito quando a gente passa pelo processo que você está passando, quando a gente começa a enxergar outras camadas das nossas relações com os nossos pais. Porque na ausência deles física, é que a gente fica órfão, né? E a gente começa a entender e a fazer uma revisão da nossa relação com os nossos, com o nosso pai, com a nossa mãe, no seu caso. E tá tudo bem. E ela foi melhor que ela pôde, você foi a melhor filha que você pôde também. E agora, na ausência, que a gente dimensiona isso de uma maneira mais profunda, né? Então é muito bonito você estar aqui. Quero te agradecer por essa generosidade. A gente não consegue não se emocionar de falar dessas coisas, né? Não, ainda mais no momento que você está. E aproveitando esse momento aqui, é que a gente ainda não está pronta, do mesmo jeito que a gente precisa que as pessoas vejam a gente como mulheres, além de mães. É uma coisa que eu levei um tapa na cara essa semana. É enxergar nossos filhos como pessoas, como alguém que tem uma cabeça pensante, que é um CPF à parte. Porque eu cheguei no estágio dos 15 anos. E aí quando você tenta ser uma mãe possível, sendo melhor, dentro daquela condição que você, às vezes, teve que se virar para ter. E seu filho diz, você escolheu ter filho. Não foi uma escolha minha. É muito doído. Eu fiquei uns 4 dias sem comer. Porque eu fiquei pensando, cara, de fato, eu não posso nem contrapor, porque de fato não foi uma escolha, mas foi uma decisão permanecer com a gestação e deixar ir adiante e gerar a criança, trazer a vida. Foi uma escolha minha. E aí eu não posso pegar tudo que eu acredito que é melhor, porque eu acredito que é melhor, e impor pra uma pessoa que tá vindo nova porque ela é minha filha. Porque ela é uma filha, mas ela é uma pessoa. E essa parte E ela vai ter dói. as escolhas dela, Nossa, né? cara. Quando um filho seu escolhe o que pra ele é melhor, que pra você não é, dá vontade de morrer. Você morre pra viver de novo. É verdade. Gente, eu tô não é vivendo ainda aos fácil. poucos, eu tô voltando. Eu que tenho uma filha de quase 30, sei bem o que é isso. É muito dolorido, né? E aí a gente Meu vai se Deus. vendo no meio de uma coisa toda. É maravilhoso isso que você falou. É bem o caso, sabe? Aí a gente fica Saber pensando, se separar deles é como importante. pessoa É e, importante. sabe, Nossa, mãe, o início filho da e minha pessoa. separação tá acontecendo agora, que minha filha tá com 11, vai fazer 12. E adolescência. Adolescência, ela fecha a porta do quarto, ela quer a privacidade dela, ela tem as responsabilidades dela. A roupa que eu compro pra ela fala, não é meu estilo. E aí, isso a gente entende como rejeição. Quando ela desmamou, eu tinha leite pra caramba. Aos 6 meses, ela virava o rosto aqui pra mim. Ela queria mamadeira, que era muito mais fácil de sugar. E eu senti aquilo como uma rejeição. E agora, de novo, meu Deus,
a gente sofre muito como mãe, assim, porque a gente não sabe ser mãe de bebê, depois a gente aprende. Aí vem a mãe de adolescente. Então a gente tá sempre em reconstrução e a gente tá sempre, mas com muito amor, claro, a gente faz o que pode, filha, seja você mesma. Mas de vez em quando a mamãe tá aqui. O que você precisar, as mamães vão estar aqui. Agora a gente vai mudar para um assunto não menos importante, que tomou conta do noticiário nesses últimos tempos, que é Marta Graeff, essa mulher que está nos holofotes, né? Nós estamos falando da ex-noiva de Daniel Vorcaro, depois da quebra de sigilo telefônico na investigação do banqueiro bandido, né? As mensagens totalmente de foro íntimo entre os dois se tornaram públicas e viraram memes. Aí foi inevitável lembrar de quem? Hillary Clinton, da Melinda Gates. A lista é enorme. Na maioria dos escândalos financeiros, sexuais, ou os dois juntos, a mulher companheira vai junto para a lama, mesmo não tendo nada a ver com a história. É claro que nessa história do Vorcaro Gate aí, vazaram as conversas, as mensagens íntimas de WhatsApp da namorada com ele, e o que se falou, na verdade, aquilo que apareceu de foro íntimo, que todo mundo faz meme, que eles falavam igual o Cebolinha, o Momolado, não sei o quê, que todo mundo, Peleleca e Momolado, e todo mundo morreu de rir, eu inclusive morri de rir, me desculpem, mas depois eu parei para pensar, isso não é de interesse público, eu não sei por que isso foi vazado de uma maneira tão irresponsável, porque o que a gente quer saber, não quero saber com quantas mulheres ele se deitou, se ele traiu, se ela não traiu, para quantas mulheres ele mandava bom dia ao mesmo tempo, isso só atesta o que a gente já imaginava, que é o caráter desse homem. Mas acontece que agora o que está em foco não é ele, é ela. Mas não é um vazamento proposital isso aí? Pra mim, soa como um desvio de atenção, porque tudo vira meme aqui. Quando tem perereca no meio, aí que vira mesmo. Então, gente, é um casal, né? Sabe o que eu achei engraçado? Casal. Um monte de gente não se posicionou e não quis falar sobre o Vorcaro como uma pessoa bandida. Mas quando entrou a questão sexual, a vida íntima deles no meio, um monte de gente começou a fazer conteúdo e desviou. Quem é o Vorcaro? Agora ele é um meme. Entendeu? Ele se reduziu a um meme. O cara tinha um chefe de uma milícia organizada, que foi o sicário dele, né? Que cometeu suicídio. Matou. E interessante que olha como era uma orquestração. O caso As festas Epstein, não eram olha à como toa. É o mesmo roteiro do caso Epstein. Festa com 300 mulheres para servir e para filmar as pessoas, para ter cartas, né? Golpes e contragolpes, enfim. Então a gente está falando de um esquema de bandido, um esquema criminoso. Gente, sicário é um matador de aluguel, né? O sicário... Não, então, sicário a ideia faz que tudo. Fazia o trabalho sujo caso precisasse. E aí você tinha organizar uma emboscada... É um capataz. Gente que me acompanha, que me assiste aqui, vai poder coisar. É um capataz, porque fica tantas coisas. É maravilhoso. Imagina, eu achei que o sicário era um homem, o nome do homem, eu fui ver, era o quê? Matador de aluguel. É o lacaio. Não, o sicário era tipo, é um cargo, é uma profissão de uma pessoa que não presta. É uma traduziu bem. Exatamente. Bom, pronto. Mas as mulheres são sempre empurradas para esse lugar. A Melinda Gates se separou do Bill Gates depois que veio esse escândalo do Epstein à tona. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Até o caso, na época do Bill Clinton, não era caso Bill Clinton, o grande sacana. Não, o nome do caso virou na imprensa. Caso Levinsky. Olha que absurdo. É você culpabilizar a mulher uma vez, e duas, e três, e os homens ficam sempre blindados, né? Por isso que a história da Gisele Pelicot foi tão importante. Quando ela falou, tem que mudar a vergonha. A vergonha tem que ir pro lado que lhe concerne realmente, porque de fato faz parte do combo patriarcal culpabilizar as mulheres. Desviar a atenção já culpabiliza também essa tal de Marta aí. Que eu, gente, descobri que ela é gaúcha, eu nem sabia que essa pessoa existia. Como a gente vive em outro mundo, ninguém, né? Eu também não sabia. Agora que esse escândalo dona das lojas de luxo, cara, sabia que ela era sabia. Dona da loja de luxo, mas sabe o que é interessante eu não sabia. É tão importante, eu acho que a gente tem que reforçar isso sempre que a gente puder,
sobre a transferência do constrangimento. Isso. A transferência da vergonha. Sempre que a gente puder. Eu recebi uma ligação de uma amiga ontem, chorando pra mim, porque ela tinha sido abusada. E ela foi chamar o abusador pra conversar. E ele colocou toda a responsabilidade nela. E ela falou que tava com vontade de morrer, com muita vergonha do mundo, da sociedade. Eu achei aquilo, na minha cabeça era tão óbvio que eu tinha que repassar o constrangimento, mas na cabeça dela não era óbvio. Então é uma questão de uma construção de consciência, de manipulação, de criação de uma consciência. Gente, não é óbvio. É preciso que a gente repasse essa mensagem de a vergonha precisa passar pro outro lado. Essa vergonha não é da mulher. E ter consciência do que é vergonhoso também, porque tem mulheres que não têm consciência do que é ser mulher, né? Tem mulheres que acreditam que aquele formato ali é o que tem que ser, existir, pronto, né? Então, o feminismo implica que uma mulher possa sair dessa posição na qual ela foi colocada pelas regras, pelas leis do patriarcado, que concernem sobretudo a essa condição de pobre coitada vítima e dessa pessoa que está ali para ser usada e abusada. Por isso eu gosto tanto da teoria King Kong da Virginie Despentes. Sabem quem é? Ela disse um negócio maravilhoso. Ela disse assim, isso que me mostrou foi a minha filha, que foi uma menina abusada na escola, no famoso Oswald de Andrade, que é uma história que eu vivo contando porque é tenebrosa. E aí, ela me mostrou e disse assim, mãe, olha aqui, a Virginie Despentes diz assim, que a gente, mesmo que tenha passado por essas coisas, no caso da Virginie, ela foi estuprada, ela não ia continuar o resto da vida sendo a vítima, que carregaria a posição de vítima. E aí vem essa história, né? Ela não precisa ir conversar com o abusador dela, não. Ela tem que chamar a gente, porque a gente não vai deixar ela sozinha. Ela tá sozinha diante do abusador. Isso é um lugar que ela não precisa ocupar de jeito nenhum. Não, olha só, eu tô lendo o livro da Gisele Pelicot, A Vergonha Tem que Mudar de Lado. Eu tô no momento agora que ela, depois de toda a descoberta do marido e tal, tem uma hora que tem uma audiência online, e ela, quando vê o marido pela primeira vez, aí repara que ele tá mais magro. E tem uma hora que eles conversam, porque ela tem que pedir o divórcio, com os advogados, é claro, e ele fica perguntando assim pra ela, mas como é que estão as meninas? Mas você conseguiu o que você queria? E começa ali, na frente das advogadas, tentar manipulá-la, sem que ela nem naquele momento percebesse o que estava acontecendo. É terrível, né? Eu acho que, como aconteceu de novo, só para encerrar o assunto aqui, a gente passar para o encerramento do programa, com a menina vítima dos estupradores lá de Copacabana, ela chega em casa e fala para a avó, eu acho que eu fui estuprada. Ela não tem certeza. Ela fala, eu acho. Aí a avó, quando vê, e aí ela começa a contar, a avó fala, não, deixa eu te contar, você foi sim estuprada. Vamos para a delegacia agora, né? Porque ela foi, e aí todo mundo, mas o que ela, nas redes sociais, o tribunal das redes, né? Mas o que ela foi fazer lá? Ela foi puxada para uma emboscada, onde tinha uma pessoa que ela tinha total confiança, porque já tinha tido Estava relação ainda se relacionando, com ela. né? Não necessariamente um Se ela teve desejo e foi lá para satisfazer o seu próprio desejo, é um direito dela. O que não é direito dela, e não é direito de ninguém, é chegar lá e ter uma emboscada com outros 4 homens, porque estão chamando de meninos, de garotas, eu vou chamar de homens, que fizeram as piores coisas e ainda filmaram para fazer o que você falou, para atestar, porque não basta fazer a maldade, tenho que mostrar para os meus parça, para provar o quanto macho eu sou poderoso. Exatamente, a prova de poder. Masculinidade. Agora, o que eu tô dizendo, que eu acho importante a gente discutir em outra hora com mais tempo, é que por mais que você tenha sido vitimada, e essa é uma posição na qual as mulheres elas estão sempre nessa mira, de serem transformadas em vítimas. A gente não pode ficar nessa posição. Então, fui vitimada, mas não vou ficar nesse lugar, porque esse lugar é o gozo do perverso. O cara quer, além de estuprar, ele ficou falando... Lembram da história do elevador? Eles ficaram falando, vai ter uma mãe chorando aí. Lembram? E não é a minha. Não, então, isso significa eu vou transformar essa pessoa numa vítima e depois outra noutra vítima e outra mulher noutra vítima e ela vai passar o resto da vida carregando essa marca de ser a minha vítima. E é essa marca que a gente
transmuta na hora em que a gente vira feminista. Porque todas as mulheres foram vítimas de violência sexual, ou física, ou psíquica, ou midiática, ou econômica. Toda mulher é marcada e colocada nessa posição de vítima que dá gozo, dá satisfação plena ao abusador, ao violador, ao estuprador, ao feminicida. Eles gozam nesse lugar. E a gente precisa sair desse lugar. Só saímos juntas. Isso é feminismo. Isso é o contrário da solidão. Esse é o feminismo. Juntas. Olha, ai, que papo, que bom que você voltou. Estávamos com muita saudade. Amores. Mas antes de acabar o programa, pelo amor de Deus, eu preciso dar uma notícia boa. Queremos. A cerimônia do Oscar 2026 vai ser no domingo agora, no dia 15 de março. E é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós estaremos lá representando o Brasil com 5 indicações. O Agente Secreto de Kleber Mendonça concorre a melhor filme internacional, melhor filme, melhor ator para o nosso querido Wagner Moura. Eu tenho, olha, tem um filho. O baiano tem um molho. Eu tô vendo Wagner com essa estatueta na mão, gente. E melhor direção de elenco de Gabriel Domingues. E melhor fotografia do Adolfo Veloso com Sonhos de Trem. Hein? Estamos na torcida máxima pelo nosso Brasil. Tenho certeza que alguma coisa a gente leva, viu? Porque o filme O Agente Secreto é maravilhoso e importantíssimo, principalmente nesse ano de eleição, para a gente não esquecer dos horrores que aconteceram durante a ditadura militar, que quase aconteceram novamente quando Bolsonaro não quis aceitar a derrota na eleição de 2022. Então é um filme que é educativo. A arte tem esse papel também, né? Não só de entreter, mas também de não nos deixar esquecer e nos ajudar a elaborar as coisas terríveis e maravilhosas também que acontecem nas nossas vidas, na vida de qualquer pessoa. E eu não poderia deixar de lembrar também que os grandes estúdios de Hollywood ainda discriminam sistematicamente diretoras mulheres. Eu estou falando isso por causa da diretora Chloé Zhao, uma diretora chinesa, né, que mora nos Estados Unidos, mas é de origem chinesa. Ela é indicada ao Oscar 2026 de melhor direção pelo filme Hamnet. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente. Que filme bonito, né? Que filme forte. Lindo, é uma elaboração maravilhosa, não só do luto, como da arte, como da ausência, como da culpa. E é de uma beleza estética. Só podia ter sido dirigido por uma mulher. Tamanha sensibilidade. Verdade. Então, e eu tô torcendo para ela ganhar como melhor diretora, eu confesso. Ela é diretora de Nomadland e enfim. As mulheres precisam ocupar mais esse lugar de poder e naquela academia que é extremamente machista, né? Sim. Então, nós estamos aqui na torcida... Como o mundo, né? Como o mundo, né? É só uma ilustração, né, do mundo. Vamos torcer por ela. E nós vamos encerrar por aqui com... É claro, a gente sempre encerra com o quê? Com a Açucena cantando. Hoje ela vai cantar uma música... proposta antes pro ICL, pro Precisamos Conversar. Fale. ICL, como o ICL vai ter vida longa, o Precisamos Conversar também, eu acho que a gente precisa de um especial mês de março do Precisamos Conversar. Porque... não deu vontade de acabar esse programa. Não, e a verdade, que todos esses assuntos que a gente introduziu aqui, a gente teria mais muitas coisas para acrescentar. Especial mês de março. Precisamos conversar. Tem que ter um especial mês de luta das mulheres. Alô, programação! Fica a dica, Fica a hein? dica. Mas, enfim, eu regravei uma canção. Na verdade, a Ju Strassacapa, que é vocalista do Francisco Elombre, que ficou... famosa pela canção Triste Loucomar, me convidou para regravar essa canção com minha participação e da Ellen Oléria, grandiosa cantora. E a gente regravou, então vou fazer um pouquinho Ju Strassacapa, Ellen Oléria, a todas as mulheres, essa canção que de fato é um manifesto. E a Ju acabava essa canção com Vai Viver Só. Ela continua Vai Viver Só e ela repete Vai Viver. Então é sobre vida. Lindo. Olha, antes da Açucena cantar, porque esse é o cereja do nosso bolo, né? Eu quero dar um recado pra vocês. Aponte seu celular assim, o recado é assim, seco? Então tá bom. Eu vou dar um recado pra vocês. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo onde? Aqui na tela. E acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai
receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Com vocês, senhoras e senhores, Açucena. Fofas, maravilhosas. Triste, louca ou má, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida da rotina, só mesmo rejeita. Bem conhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua carne não te define, sua casa não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver. Viva! Vamos viver até a semana que vem, mulheres vivas! Nenhuma menos. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.